Olá! Vamos falar de um assunto que ficou escondido por tempo demais: o TDAH em mulheres. Sabe aquela sensação de que tem algo diferente? De que a gente está sempre nadando contra a correnteza, enquanto para todo mundo as coisas parecem fluir? Pois é, muitas mulheres passam a vida inteira com essa sensação sem nunca entender o real motivo. Essa frase da psicóloga Carrie Jackson, nossa, ela resume tudo, né? Aquela vozinha na cabeça dizendo a culpa é minha. É uma briga interna constante, um sentimento de falha que persegue muitas mulheres. Elas acham que é um problema de caráter, de não se esforçar o suficiente, quando na verdade a resposta pode estar na neurologia. Mas afinal, por que isso acontece? Por que o TDAH em mulheres é tão invisível? Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para a infância, e quebrar aquela imagem clássica que todo mundo tem do TDAH. E o primeiro grande obstáculo tem um nome: a máscara da boa menina. Desde pequenas, a gente aprende que meninas e meninos têm que se comportar de formas bem diferentes. E é justamente aí que os sintomas do TDAH começam a se esconder. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o estereótipo, né? O menino hiperativo que não para quieto, que interrompe a aula, ele chama atenção, ele é notado. Agora, do outro lado, a menina com TDAH tende a ser mais do tipo desatenta. Ela não causa problema. Ela viaja, fica sonhando acordada. E como ela não atrapalha ninguém, ela simplesmente passa batido. E é exatamente isso que a doutora Jackson aponta aqui. As meninas são ensinadas a serem quietas, a não incomodar. Então o que acontece? Elas guardam tudo para dentro. A dificuldade vira uma luta interna. A hiperatividade não é na perna que balança, é na cabeça. É uma mente que não para um segundo, pulando de um pensamento para o outro, cheia de ansiedade. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Porque o que por fora parece distração ou até falta de interesse, por dentro é um cansaço mental gigante. É um desafio neurológico bem real, que tem nome: disfunção executiva. E aqui está o pulo do gato. A questão não é falta de inteligência, de forma alguma. Mulheres com TDAH podem ser absolutamente brilhantes. O problema não é saber o que fazer, é conseguir fazer. Pensa naquela pilha de louça na pia. A pessoa sabe exatamente o que tem que fazer, mas parece que tem uma parede invisível entre a intenção e a ação. O cérebro não engata. Por isso que se fala em um transtorno de desempenho. Essa falta de entendimento acaba gerando rótulos que machucam muito. O que os outros veem como preguiça, na verdade, é uma dificuldade enorme de dar o start numa tarefa. O que parece desinteresse, muitas vezes é o cérebro que simplesmente trava na hora de organizar os pensamentos. E a tal falta de motivação? Bom, é um cérebro que funciona no modo só sob pressão, sabe? Só o pânico do prazo final parece liberar a química certa para a coisa andar. E quando a gente acha que já entendeu o cenário, vem mais uma camada crucial, principalmente para as mulheres, e que quase nunca é discutida: a influência dos hormônios. Pois é, o estrogênio funciona como um maestro no nosso cérebro. Ele ajuda a regular a dopamina, que é aquele neurotransmissor super importante para o nosso foco, para a nossa motivação. Aí o que acontece quando os níveis de estrogênio caem? Bom, é como se o maestro ficasse sem a batuta. A orquestra desafina e os sintomas de TDAH podem ficar muito, mas muito piores. E é por isso que para muitas mulheres o alarme só toca nesses momentos-chave: puberdade, pós-parto, perimenopausa. São fases de grandes mudanças hormonais. De repente, todas aquelas estratégias que a pessoa usou a vida inteira para dar um jeitinho e compensar as dificuldades, elas simplesmente param de funcionar. A conta chega. E tem mais um dado super importante. A ciência mostra que cerca de 75% do TDAH é genético. Ou seja, não é culpa de ninguém. Não é algo que a pessoa adquiriu ou que poderia ter evitado se tentasse mais. É uma condição neurobiológica. E entender isso, sabe, é o primeiro passo para começar a se tratar com mais gentileza, com mais autocompaixão. Ok, se muita coisa do que a gente falou aqui fez sentido, a pergunta é: e agora? Qual é o próximo passo? A boa notícia é que hoje em dia a gente tem muito mais informação e o caminho para o diagnóstico está mais acessível. O ideal é começar conversando com um profissional de saúde mental, seja um psicólogo ou um psiquiatra. E aqui vai talvez a dica mais valiosa de todas. Pergunte, sem medo, se o profissional tem experiência com o diagnóstico de TDAH em mulheres adultas. Isso é crucial, porque o processo de avaliação é complexo, envolve muita conversa, questionários e, como a gente viu, o jeito que o TDAH se manifesta nelas é muito particular. E por fim,
Uma coisa super importante é mudar o jeito de olhar para o diagnóstico. Não é um rótulo, não é uma sentença. Pensa nele como o manual de instruções que faltava. O manual de um cérebro que funciona de um jeito diferente, único. É um ponto de partida, sabe? Para se conhecer melhor e finalmente encontrar as ferramentas que funcionam de verdade. Então, para fechar, fica aqui essa reflexão. E se toda essa autocrítica, toda essa cobrança interna por causa da desorganização, do esquecimento, e se tudo isso não for uma falha de caráter? E se for apenas um sintoma que nunca foi entendido? Parar para pensar nisso, de verdade, pode ser o começo de uma jornada incrível de transformação.